Em meio a problemas financeiros e crises de saúde, Sofia, uma jovem enfermeira, aceita cuidar de um misterioso milionário. Na mansão, ela enfrenta desconfianças e descobre segredos sombrios que podem mudar sua vida. Além de sofrer com a ira da família do misterioso milionário, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e seguir o nosso canal para mais histórias fantásticas. Sofia, uma jovem enfermeira de 28 anos, estava sentada à mesa de sua pequena cozinha, observando o amontoado de contas que se acumulava diante dela. As faturas vencidas pareciam um lembrete constante de que sua vida financeira estava à beira do caos. Havia cobranças do cartão de crédito, do aluguel atrasado, contas de luz e de água, tudo pendente. Ela apoiou o cotovelo na superfície gasta da mesa e suspirou, sentindo o peso da preocupação enraizar-se em seu peito. Sua mente estava repleta de incertezas, afinal, sobreviver já era difícil com sua rotina de plantões mal pagos no pequeno posto de saúde local. E agora, havia algo mais urgente a solucionar. Aquelas tonturas insistentes que duravam dias. Com a mão trêmula, Sofia pegou um dos anúncios de emprego destacados no jornal amarelado. Não era a primeira vez que ela folheava o caderno de classificados em busca de algo que pagasse melhor do que o modesto salário de enfermeira em início de carreira. Ela lembrava-se com um aperto no coração de como crescera órfã em um internato. Não tinha familiares a quem recorrer, tampouco amigos íntimos que pudessem ajudá-la a bancar o tratamento médico do qual estava precisando. Sentia o estômago revirar em um misto de fome e ansiedade. Precisava fazer algo rápido, antes que essas tonturas a derrubassem de vez. Ela começou a ler em voz baixa um anúncio que chamava sua atenção. Precisa-se de enfermeira para cuidados domiciliares. O texto prometia bom salário, mas exigia experiência em enfermagem especializada, além de disponibilidade para trabalhar em período integral. Sofia coçou a nuca, pensativa. Seria essa a saída para quitar as dívidas? Ou talvez algo que pudesse custear suas próprias despesas médicas? Antes que ela terminasse de analisar os requisitos da vaga, seu celular tocou. Na tela iluminada, um número desconhecido apareceu. Alô? Ela atendeu a voz sussurrante, quase temerosa. É a Sofia? Perguntou uma voz feminina, firme e autoritária. Sim, sou eu mesma. Com quem estou falando? Aqui é Isabela. Estou procurando urgentemente uma enfermeira para cuidar do meu marido, o Sr. Cardoso. Ele sofre de uma doença rara e precisamos de alguém com experiência. Soube que você está disponível. Poderia vir hoje mesmo para uma entrevista? Sofia franziu a testa intrigada. Não se lembrava de ter se candidatado a essa vaga, mas a verdade era que ela enviara seu currículo para vários lugares sem nem prestar muita atenção aos detalhes. Precisava desesperadamente de uma oportunidade. Aquela oferta repentina pareceu, ao mesmo tempo, estranha e promissora. Claro, posso sim, concordou mordendo o lábio enquanto segurava o telefone com mais firmeza. Onde e a que horas? Ótimo, anote o endereço. É a mansão do Sr. Cardoso, no bairro Nobre. Vou esperar você hoje mesmo, às 15h. Não se atrase. A ligação terminou tão subitamente quanto começara. Sofia ficou olhando para o aparelho, absorvendo as implicações daquele telefonema inesperado. Ela tinha sérias dúvidas. Como Isabela chegara até ela? E por que tanta urgência? Ainda assim, não podia ignorar a chance de um salário mais alto. Levantou-se com determinação, arrumou os poucos currículos que tinha, vestiu seu jaleco limpo e saiu às pressas, apesar do mal-estar que ainda rondava sua cabeça. Caminhou até um ponto de ônibus próximo, sentindo a leve tontura se manifestar mais uma vez. Precisava de um médico, mas sem dinheiro não poderia pagar consultas ou exames aprofundados. Ao embarcar no ônibus, abraçou a si mesma para amenizar um calafrio repentino. Preciso deste trabalho, pensou com convicção, quase como se fosse um mantra pessoal. Desceu do coletivo em frente ao bairro Nobre, impressionada com o contraste entre as ruas simples onde morava e a sofisticação daquele lugar. A mansão do Sr. Cardoso era mais imponente do que qualquer residência que Sofia já vira em toda a sua vida. Portões altos, de ferro preto trabalhado,
ladeados por cercas vivas perfeitamente aparadas, revelavam um caminho sinuoso pelo jardim. A cada passo, ela observava a simetria dos arbustos, a grama impecável e as flores exuberantes que pareciam ter sido cuidadosamente selecionadas para encantar os visitantes. Ao chegar ao portão principal, foi recebida por um segurança uniformizado que, após checar seu nome numa lista, a conduziu por uma entrada lateral. Quando as portas de madeira maciça se abriram, Sofia deparou-se com um amplo saguão de mármore, adornado por colunas ilustres cintilantes. No centro do piso, um tapete carmesim estendia-se até uma escadaria larga, que se bifurcava para os andares superiores. "Por aqui, por favor", disse o segurança num tom neutro. Sofia seguiu o homem por um corredor iluminado por grandes janelas de vidro que permitiam a visão dos jardins internos. Por fim, chegaram a uma sala luxuosamente decorada. Quadros de moldura dourada pendiam nas paredes, retratando paisagens bucólicas e possivelmente alguns antepassados da família Cardoso. De pé, próxima a uma mesinha de centro, estava Isabela, uma mulher alta, de feições marcantes e postura ereta. Vestia um tailleur cinza ajustado ao corpo esguio, os cabelos escuros estavam presos num coque perfeitamente alinhado e os olhos faiscavam com uma frieza calculada. "Você deve ser a Sofia", disse Isabela, avaliando-a de cima a baixo. "Entre e sente-se." Sofia obedeceu, sentando-se em uma poltrona de veludo ao lado da mesinha. Tentou controlar o nervosismo, mantendo a postura o mais profissional possível. Fez um leve aceno com a cabeça, esperando que Isabela iniciasse a conversa. "Vou direto ao ponto", começou a esposa do Sr. Cardoso. "Meu marido recebeu um diagnóstico de doença rara e os médicos deram a ele poucos meses de vida. Eu, pessoalmente, não acredito que a situação seja tão grave quanto eles dizem, mas preciso de alguém que possa cuidar dele integralmente. Você tem experiência com pacientes terminais?" "Bom, eu não diria experiência em casos tão graves, mas já trabalhei em UTIs, tenho conhecimento de procedimentos de emergência, de medicação e de acompanhamento de pacientes em estado delicado. Estou disposta a aprender e me adaptar, claro." Isabela franziu os lábios, parecendo pesar as palavras de Sofia. "Veja bem, a saúde do meu marido exige atenção total. Ele tem tossido muito e, às vezes, quase não consegue respirar. Você deve saber que se trata de algo sério, mas ainda assim acredito que os médicos podem estar exagerando. Somos uma família de tradição. Não podemos aceitar tragédias sem esgotar todos os recursos." Ela respirou fundo e olhou diretamente nos olhos de Sofia. "Posso pagar muito bem se você se dedicar a ele até que melhore." Sofia notou o tom distante de Isabela ao falar do marido. Era como se a mulher estivesse mais preocupada com as aparências do que propriamente com a saúde dele. Ainda assim, a enfermeira precisava desse emprego. "Compreendo. Gostaria de ver o paciente, se possível." Antes que Isabela pudesse responder, a porta se abriu sem cerimônia e um homem alto, usando botas encardidas e roupas de jardinagem, apareceu com um olhar meio perdido, como se tivesse se confundido de ambiente. Ele parou imediatamente, percebendo que interrompera alguma coisa. "Desculpem, achei que a senhora Isabela estivesse no jardim. É que..." Ele não conseguiu terminar a frase, pois Isabela o interrompeu bruscamente. "César, que diabos faz aqui? Não é para entrar na casa sem ser chamado." A voz dela transformou-se numa espécie de chicote verbal, carregada de irritação e desdém. O jardineiro baixou a cabeça, visivelmente constrangido. "Me desculpe, senhora. Eu me confundi com as portas. Não voltará a acontecer." Sofia sentiu o rosto esquentar de vergonha alheia. Podia perceber a forma como Isabela o tratava, como se ele fosse um empregado indigno de respeito. César fechou a porta e sumiu do corredor o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. Isabela balançou a cabeça, descontente. "Onde estávamos mesmo?" "Ah, sim, você me pediu para ver o Sr. Cardoso. Pois bem, venha comigo." Sofia levantou-se em silêncio, mas sentiu um aperto no peito ao testemunhar aquela cena de humilhação. Será que ela trata o marido com a mesma frieza? Questionou-se.
A esposa do milionário guiou a enfermeira por outro corredor largo, com grandes janelas que exibiam mais jardins bem cuidados, e ao longe, a figura de César, agora podando arbustos com aparente dedicação. Finalmente, subiram uma escadaria e chegaram a um andar mais reservado. As portas estavam fechadas, abafando qualquer som. À medida que avançavam, o coração de Sofia batia mais acelerado, pois ela pressentia que a situação do paciente devia ser realmente delicada. "É aqui", anunciou Isabela, parando em frente a uma porta dupla. Ela a abriu com cuidado. "Não faça barulho demais. Ele precisa descansar." Sofia entrou no quarto e imediatamente notou o ar pesado, quase viciado. A cortina estava entreaberta, mas a iluminação do sol era fraca e as lâmpadas no teto pareciam insuficientes. O Sr. Cardoso estava deitado em uma grande cama de madeira entalhada. O lençol de fios nobres contrastava com a palidez acinzentada do homem. A respiração dele era irregular, marcada por acessos de tosse que agitavam seu corpo frágil. "Sr. Cardoso? Olá, meu nome é Sofia, sou enfermeira." Apresentou-se com uma voz suave, aproximando-se da cama. "Estou aqui para ajudar no que for preciso." Ele tentou erguer a cabeça, mas outro acesso de tosse o impediu. Sofia rapidamente se aproximou, arrumou travesseiros e ergueu a cabeceira da cama. "Tente respirar fundo, senhor", orientou, colocando a mão gentilmente em seu ombro para estabilizá-lo. Por um instante, o paciente pareceu se recuperar, mas logo a tosse voltou, ainda mais forte. Ele sufocava, incapaz de puxar ar suficiente. Foi quando Sofia entrou em modo de emergência. Com calma, pediu um inalador que viu sobre a mesinha de cabeceira, ajustou o paciente numa posição que favorecesse a entrada de ar, verificou se havia obstruções. Seus movimentos eram ágeis, metódicos, demonstrando a prática adquirida nos plantões. "Sr. Cardoso, se acalme. Vou ajudá-lo a respirar. Isabela, por favor, abra um pouco mais a janela. Precisamos de ar fresco." A esposa pareceu hesitar, mas então fez o que a enfermeira pediu. O ar fresco que entrou renovou um pouco a atmosfera pesada do quarto. Em seguida, Sofia ajeitou o nebulizador para oferecer alívio rápido. Após alguns minutos de aplicação, o velho milionário recobrou parte do fôlego, conseguindo falar com uma voz rouca e fraca. Obrigado, menina. Não sei o que teria acontecido se você não estivesse aqui." Sofia sorriu de modo respeitoso, mas estava preocupada. A intensidade da crise indicava um problema realmente grave. Ela checou rapidamente o pulso do paciente, avaliou a frequência cardíaca e confirmou a urgência de cuidados constantes. "Não foi nada, Sr. Cardoso. Estou aqui para ajudar e espero que possamos estabilizar sua saúde o quanto antes." Enquanto Sofia trabalhava, Isabela observava cada movimento, encostada na porta, com os braços cruzados. Seu semblante revelava mais incômodo do que agradecimento. Quando o marido finalmente conseguiu respirar sem tanto esforço, a esposa deu alguns passos lentos até a beira da cama, estendendo a mão para ele, porém sem muita afeição aparente. "Está melhor agora?" ela perguntou, não demonstrando grande preocupação na entonação da voz. "Sim, graças a essa enfermeira", respondeu o Sr. Cardoso, esforçando-se para erguer a cabeça e mirar Sofia. "Você... Como é mesmo seu nome?" "Sofia, senhor." Ele pigarreou antes de retomar a fala. "Sofia, você me salvou. Por favor, fique. Quero que seja minha enfermeira daqui para a frente." Isabela meneou a cabeça para os lados, como se discordasse, mas não disse nada. A essa altura, as feições dela estavam contraídas numa expressão que mesclava contrariedade e surpresa. Parecia, de fato, aborrecida com a interferência de Sofia, mas não ousaria contestar o marido nesse momento de fragilidade. "Isabela", continuou o milionário virando-se para a esposa, "providencie tudo o que for preciso para que Sofia tenha um quarto adequado e possa permanecer aqui em tempo integral. Quero que ela seja contratada imediatamente." Sem saída, Isabela limitou-se a balançar a cabeça afirmativamente, embora seus lábios finos se comprimissem numa linha tensa. "Claro, meu amor. Vamos falar disso depois." Sofia, ainda sentindo a adrenalina correr em suas veias,
por conta do atendimento emergencial, limpou as mãos com um lenço umedecido e então se aproximou de Isabela, com certo receio. Eu realmente acredito que o melhor para seu marido seja ter acompanhamento constante. Se vocês me permitirem, posso até passar a noite por aqui. O Sr. Cardoso, com os lábios tremendo de fraqueza, mas com uma determinação admirável no olhar, reafirmou: Fique e use um dos nossos melhores quartos de hóspedes. É o mínimo que posso fazer. A enfermeira sentiu um misto de alívio e preocupação. Alívio porque teria onde ficar e poderia trabalhar, ganhando um salário que talvez lhe permitisse pagar suas contas, cuidar de si mesma e, quem sabe, marcar consulta para descobrir a causa de suas tonturas. Preocupação porque a doença do Sr. Cardoso não parecia ser algo simples de lidar. Era evidente que o paciente precisava de medicação constante e exames mais aprofundados. No entanto, Sofia não podia recusar. Aquela era a chance que buscava. Ela assentiu com gentileza, lançando um olhar respeitoso ao Sr. Cardoso e outro mais cauteloso a Isabela. Farei tudo o que for necessário. No caminho de volta ao corredor, Isabela acompanhou Sofia em silêncio. Ainda pairava no ar a tensão de uma empregada recém-chegada e uma patroa insatisfeita. Ao passarem pela escada que conduzia ao primeiro andar, Isabela quebrou o silêncio. Vamos organizar o quarto de hóspedes para você. Não se sinta muito à vontade, pois você está aqui para trabalhar, não para passear pela casa. Sofia sentiu uma pontada de desconforto. Entendo, senhora. Farei o meu melhor. Isabela parou em frente a uma porta de madeira escura, abriu-a e revelou um quarto amplo, com janelas de vidro que davam para o jardim lateral. Havia uma cama de casal, um armário espaçoso e uma escrivaninha. O ambiente era aconchegante, mas de decoração sóbria, tons de bege e marrom, quadros simples, um tapete macio. É aqui que você vai ficar, anunciou Isabela sem muito entusiasmo. Assim que você se instalar, venha até a sala para acertarmos os detalhes do seu trabalho. A esposa do milionário não esperou resposta. Virou-se e saiu, fechando a porta com um ruído seco. Sofia soltou um suspiro pesado. Poderia ser uma situação desconfortável, mas era melhor do que nada. Ao menos ela teria um teto e uma chance de ganhar bem. Ela caminhou até a janela para observar o jardim lá fora. Avistou César, o jardineiro, trabalhando com afinco nos canteiros de flores. Ele trazia nos olhos uma expressão silenciosa, que podia ser tanto resignação quanto humildade ou mesmo tristeza. Sofia recordou-se do modo como Isabela o tratara antes. Não era uma casa fácil. Talvez houvesse ali muitos segredos ocultos atrás das portas fechadas. Ela abriu sua mala improvisada, na verdade, uma pequena mochila na qual trazia apenas algumas peças de roupa e itens de higiene, e arrumou tudo no armário disponível. A tontura voltou a incomodar de leve. Precisou se apoiar na parede até a visão se estabilizar. Preciso realmente marcar uma consulta, pensou, levando a mão à testa. Após alguns minutos, sentindo-se um pouco melhor, saiu para encontrar Isabela, como fora instruída. Na sala onde acontecera a entrevista, Isabela a aguardava, sentada num sofá de couro escuro. Sobre a mesinha à sua frente havia um envelope pardo e um contrato. Ela gesticulou para que Sofia se aproximasse. Sente-se. Vou explicar como vai funcionar nosso acordo. Este é o contrato de trabalho. Está tudo aí. Suas funções, seu salário, os horários. Basicamente, você ficará disponível 24 horas por dia para atender meu marido. Qualquer emergência, qualquer necessidade, você estará lá. Ela colocou o contrato sobre a mesa e empurrou em direção a Sofia. A enfermeira pegou o documento e começou a folheá-lo. Era extenso, com diversas cláusulas referentes a sigilo, responsabilidades médicas e até um item que estipulava que ela não poderia comentar a situação do paciente fora dos limites da mansão. O salário era realmente alto, quase 5 vezes o que ela ganhava no posto de saúde. Seu coração disparou, ansioso e grato por aquela oportunidade. Mas havia algo no modo de Isabela que não a deixava totalmente à vontade. Alguma dúvida? Perguntou a esposa do milionário, cruzando as pernas e inclinando-se um pouco à frente. Na verdade,
Gostaria de saber se há médicos especialistas acompanhando o caso ou se serei eu a providenciar os relatórios e exames necessários, indagou Sofia educadamente. Já temos médicos que fizeram o diagnóstico e, francamente, não gosto da forma alarmista com que eles abordaram o caso do meu marido. Mas se você achar necessário chamar algum deles ou alguém de sua confiança, poderemos conversar desde que eu autorize. Houve um silêncio breve e Sofia assinou onde lhe foi indicado, sem contestar muito. Precisava daquela renda. Ao final, devolveu o contrato a Isabela, que o guardou de volta no envelope pardo. Ótimo, disse a esposa, levantando-se. Espero que cumpra sua parte. Ela então saiu, deixando Sofia sozinha na sala. A enfermeira respirou fundo, encarando os móveis luxuosos ao redor. As cortinas de tecido nobre, o lustre reluzente, as obras de arte nas paredes. Tudo ali refletia uma opulência estranha, aos olhos de alguém que passara a vida em um internato e depois trabalhando para se sustentar. Levantou-se e decidiu checar o quarto do Sr. Cardoso novamente, garantindo que ele estivesse estável. Subiu as escadas sem fazer barulho, entrando no quarto com cuidado. Encontrou o milionário dormindo, a respiração mais compassada, ainda que um chiado suave fosse perceptível em seu peito. Aproximou-se, conferiu a pulsação e notou que a febre parecia ter cedido. Isso a tranquilizou um pouco. Sofia ajeitou as cobertas e pegou uma cadeira para se sentar ao lado da cama. Ficou em silêncio, pensando em tudo que acontecera desde a manhã daquele dia. Em poucas horas, sua vida dera uma guinada impressionante. Agora estava ali numa mansão imensa, responsável pela saúde de um homem rico e gravemente doente. Pensou nas contas acumuladas na pequena cozinha do apartamento e sentiu um fio de esperança de que, finalmente, as coisas poderiam melhorar. Senhorita Sofia? A voz rouca a pegou de surpresa. Oh, desculpe, não percebi que o senhor havia acordado. Como está se sentindo? O Sr. Cardoso piscou, ajustando a visão para encarar a enfermeira sentada ao seu lado. Bem melhor, graças a você. Aquele momento, eu realmente achei que fosse o fim. Ainda bem que não foi. O senhor deve repousar e, se possível, seguir à risca as orientações médicas para se fortalecer. Ele fez um gesto lento com a mão, como se dispensasse preocupações excessivas. As pessoas exageram às vezes. Pode ser grave, mas não sou de desistir tão fácil. E agora tenho você para me ajudar. Sua voz ganhou um tom quase suave. Obrigado por ter ficado. Sofia lançou um sorriso gentil. Vou permanecer aqui pelo tempo que for necessário. Também é importante que o senhor não se descuide. Vou ver se já tomou seus remédios no horário certo. E precisarei verificar a oxigenação do sangue, a pressão, tudo direitinho. O milionário fechou os olhos por um instante, concordando. Fique à vontade. Já teve tempo de se instalar? Sim, me deram um quarto muito bom e, por sinal, se o senhor precisar de algo, estarei sempre por perto. Ele se virou ligeiramente, encarando a janela. Estou em dívida com você, Sofia. Se eu não estivesse tão fraco, me levantaria para agradecê-la adequadamente. Não se preocupe com isso agora. Descansar é o mais importante. Me lembre de dizer a Isabela que prepare algo para você comer, sugeriu ele, tossindo de leve. Tenho certeza de que deve estar faminta. Estou sem fome, mas agradeço a preocupação. Sofia mentiu. Na realidade, ela sentia um vazio no estômago, mas preferia primeiro garantir que o paciente estivesse estável. Porém, o Sr. Cardoso insistiu, com a voz firme que destoava do estado frágil do corpo. Por favor, não recuse. Um profissional com fome não consegue trabalhar direito. Peça o que quiser. Está tudo à sua disposição. Sofia assentiu em sinal de respeito, mas tinha a impressão de que Isabela não ficaria muito satisfeita em saber que ela aproveitara a oferta. Mesmo assim, o pedido do marido era claro, e ela não queria arriscar desobedecê-lo nesse estágio inicial de contrato. Quando saiu do quarto para descer até a cozinha, deparou-se com César no corredor. Ele carregava um pequeno vaso de flores, aparentemente fora de lugar, e que talvez precisasse ser trocado. O jardineiro levantou o olhar ao ver Sofia e abriu um sorriso tímido. Você que é a nova enfermeira do Sr. Cardoso, não é? Sou sim, confirmou ela. Desculpe, não queria incomodá-lo.
Não se preocupe, eu é que peço desculpas por ter atrapalhado vocês antes. Acabei entrando no lugar errado na hora errada, lamentou coçando a nuca. A dona Isabela não gosta que os empregados circulem na casa sem permissão, mas às vezes é preciso levar ou buscar algo, e acontece esse tipo de erro. Sofia sentiu vontade de amenizar o desconforto dele. Eu entendo, e não acho que você tenha atrapalhado. Foi só uma coincidência. Mas a dona Isabela não tem paciência. Ele parou, como se temesse falar demais. Enfim, espero que o Sr. Cardoso melhore. Ele é um bom homem, sabe? Todos aqui admiram muito o patrão. Vou fazer o possível para ajudá-lo, respondeu Sofia, sorrindo de modo gentil. Bem, eu estava indo até a cozinha. Preciso me alimentar um pouco. Sabe onde fica? César apontou para o final do corredor. Desça as escadas e vá até o salão principal. Depois, à esquerda, você vai encontrar a copa e, em seguida, a cozinha. Se precisar de algo, estarei no jardim. Sofia agradeceu e seguiu, notando a cordialidade de César. Se por um lado Isabela exalava frieza, o jardineiro parecia ter uma alma simples e gentil, embora moldada por obediência rígida. Ela chegou até a cozinha e encontrou uma empregada mais velha, de avental, que estava terminando de organizar as panelas. A cozinheira parecia surpresa com a presença de Sofia, mas não tardou em oferecer ajuda. Olá, meu nome é Romilda. Você deve ser a enfermeira nova do Sr. Cardoso. Posso preparar algo para você comer? Muito prazer, Romilda. Agradeço. Talvez um sanduíche ou algo leve, se não for incômodo. Incômodo nenhum, garantiu a mulher abrindo um sorriso. O patrão faz questão que todos na casa sejam bem tratados, principalmente quem cuida dele. Sente-se, querida, já vou aprontar algo. Sofia sentou-se em um banquinho próximo ao balcão, olhando ao redor. A cozinha era espaçosa, bem equipada, com eletrodomésticos modernos e utensílios impecavelmente organizados. Ao mesmo tempo, notava um clima de formalidade em tudo, como se cada funcionário soubesse exatamente seu lugar e o que deveria ou não fazer. Em poucos minutos, Romilda colocou diante de Sofia um prato com um generoso sanduíche, acompanhado de suco natural de laranja. Obrigada, Sofia agradeceu com um sorriso sincero. Faz tempo que não como algo tão apetitoso. Enquanto mordia o primeiro pedaço, lembrou-se de quando, no internato, a comida era tão escassa e sem sabor que muitas vezes ela dormia com fome. Agora, ali estava ela, numa casa milionária, com acesso aos melhores ingredientes. Você parece cansada, moça. Seu dia foi agitado? Perguntou a cozinheira, em tom acolhedor. Bastante, respondeu Sofia, terminando de mastigar. E acho que vai continuar assim por um bom tempo. Romilda fez que sim com a cabeça, demonstrando compreensão. O Sr. Cardoso é uma boa pessoa, mas a doença dele é complicada. Espero que você consiga o que precisa para cuidar dele e que ele se recupere. Sofia terminou de comer, agradeceu novamente e saiu, voltando para o quarto de hóspedes. Precisava montar um plano de cuidados para o Sr. Cardoso, checar medicamentos, definir horários de nebulização, monitorar a evolução da doença. Também precisaria investigar se havia algum registro médico disponível, algum relatório que pudesse orientar o tratamento. Talvez tivesse que insistir com Isabela para que ela disponibilizasse esse material. Apesar da exaustão, sentia-se mais firme, menos tonta. Talvez a comida tivesse ajudado. Pegou um bloco de anotações na escrivaninha e começou a escrever. Um esboço do que precisaria fazer diariamente, perguntas a serem feitas aos médicos responsáveis, observações sobre o estado atual do paciente. Cada vez que rabiscava algo, lembrava-se das mãos trêmulas do Sr. Cardoso quando quase sufocou, da palidez, da tosse. Precisava se manter atenta às crises. Voltou ao quarto dele uma vez mais, checou sinais vitais e encontrou-o dormindo, respirando com relativa tranquilidade. Ajeitou as cobertas e sussurrou baixinho. Descanse, Sr. Cardoso. Amanhã começa o nosso plano de cuidados. Ao se retirar, notou a silhueta de Isabela no corredor. A mulher a observava com um semblante indecifrável. Talvez estivesse avaliando cada passo da enfermeira. Não há problema.
pensou Sofia. Estou aqui para fazer meu trabalho. Isabela pigarreou antes de abrir a boca. Como ele está agora? Descansando. A medicação parece ter feito efeito. A tosse diminuiu. Ótimo, espero que tudo continue assim. Sofia fez um aceno contido de concordância, sem acrescentar nada. Não achava que Isabela estivesse de fato preocupada, mas a formalidade exigia uma resposta. Resolveu não prolongar a conversa. Cada segundo ao lado de Isabela parecia carregado de tensão, como se um simples comentário pudesse desencadear uma explosão de irritação. Se precisar de mim, disse a esposa, levantando o queixo com altivez, estarei em meu quarto. Gosto que me mantenham informada sobre qualquer mudança no estado do meu marido. Pode deixar, garantiu Sofia. Isabela se afastou, deixando para trás um rastro de perfume caro. A enfermeira esperou ela desaparecer no final do corredor, então voltou para o quarto de hóspedes. Precisava descansar, pois a noite prometia ser longa. Deitou-se na cama macia, algo que raramente tivera a chance de experimentar em sua vida simples. Fixou o olhar no teto por alguns instantes, imaginando que tipo de provações viriam pela frente. Pensou, ainda, no compromisso de receber um bom salário, o qual poderia finalmente tirar o peso das dívidas de suas costas e lhe proporcionar um diagnóstico adequado sobre as tonturas. Tanta coisa se passava em sua cabeça que o sono não chegava com facilidade. Demorou quase 1 hora para pegar no sono, mas quando enfim adormeceu, teve sonhos agitados. Sonhou com o internato, com corredores escuros, lembranças de infância em que se sentia solitária. Viu rostos de antigas colegas, de professores, de freiras que tentaram cuidá-la. Tudo tão distante e ao mesmo tempo tão presente. Em seu devaneio, também enxergou a figura de Isabela espreitando pelas sombras, vigilante. Acordou diversas vezes, transpirando frio. Precisaria de força para lidar com aquela rotina de plantões na mansão e, quem sabe, com as surpresas que viessem a surgir. Pela manhã, ao abrir a janela do quarto de hóspedes, deparou-se com um sol tímido, filtrado pela neblina que cobria o jardim. De longe, viu César, mais uma vez, mexendo em uma roseira colorida. A casa, embora imponente, parecia em silêncio. Talvez todos ainda estivessem dormindo, inclusive o Sr. Cardoso. Sofia seguiu para o banheiro, tomou um banho rápido e vestiu o uniforme de enfermeira que trouxera consigo. Lembrou-se de que precisava monitorar a primeira dose de medicação do dia. Então, recolheu seus materiais e saiu rumo ao quarto do Sr. Cardoso, pronta para conferir os sinais vitais e certificar-se de que nada agravara durante a madrugada. Enquanto caminhava pelo corredor, sentia uma leve pressão na cabeça, mas ainda assim não podia se dar ao luxo de descuidar da saúde dele. No quarto, o Sr. Cardoso já estava acordado, recostado nos travesseiros e folheando um jornal local. Tinha olheiras fundas, mas ao ver Sofia, esboçou um sorriso frágil. Bom dia, Sr. Cardoso. Como passou a noite? Melhorei bastante, quase não tossi. Já fez alguma diferença sua presença aqui? Fico feliz. Vou medir sua pressão e auscultar o pulmão para ver se há algum chiado remanescente. Ele assentiu, e Sofia realizou cada procedimento com cuidado. Ao final, anotou em seu bloco que a pressão estava razoável e que o chiado no peito ainda estava ali, mas menos intenso. A situação parece estável, mas não podemos relaxar completamente, comentou guardando o estetoscópio. Vou organizar sua medicação para o dia. A propósito, existe algum especialista que venha examiná-lo com frequência? O Sr. Cardoso revirou os olhos, com um suspiro cansado. O médico responsável... Bem, geralmente Isabela entra em contato com ele. Eu não sou muito de ficar indo a consultórios. Entendo. De qualquer forma, posso fazer um relatório básico para passarmos a ele depois. Faça o que achar melhor, confio em você. Sofia sorriu. Obrigada. Vou até a cozinha buscar algo para o senhor comer. Um chá, talvez, para amenizar a tosse e ajudar na hidratação. Ele concordou e a enfermeira saiu, disposta a cuidar de cada detalhe daquele novo trabalho. Desceu as escadas, imaginando se encontraria Isabela ao caminho. Não que quisesse falar com ela,
mas era inevitável que, em algum momento, prestasse satisfações à patroa. Quando chegou à cozinha, Romilda já estava ativa, preparando o café da manhã. Bom dia, Sofia. Vou fazer um chá de ervas especial para o Sr. Cardoso. Ajuda na respiração e acalma o estômago. Maravilha. Ele deve aceitar bem. Sofia apontou para as xícaras e os pires enfileirados na bancada. Está tudo lindo, Romilda. Seu trabalho é impecável. A cozinheira deu um sorriso de agradecimento. Obrigada. Faço o melhor que posso. Sofia ficou ali esperando o chá ficar pronto e decidiu pegar algo leve para comer também. Talvez um biscoito integral, já que a tontura ainda a importunava pela manhã. Romilda notou seu semblante pálido e estranhou. Você está bem, querida? Parece abatida. Só um pouco de dor de cabeça. Vou ficar bem. A cozinheira não insistiu, mas seu olhar preocupado era perceptível. Enquanto isso, o bule de chá começou a apitar e ela desligou o fogo. Aqui está, leve para o Sr. Cardoso. Se precisar de mim, é só chamar. Sofia agradeceu. Segurando a bandeja cuidadosamente, retornou ao quarto do paciente. Entregou-lhe o chá, garantindo que a temperatura estivesse adequada. O milionário aceitou a bebida com satisfação, tomando pequenos goles. Muito bom, comentou. Tinha me esquecido de como um simples chá pode fazer tanta diferença. Às vezes, as coisas mais simples são as melhores. Sofia conferiu se estava tudo bem ao redor. A temperatura do quarto, a ventilação, a luminosidade. Então, lembrou-se da última fala dele no dia anterior e não conteve a curiosidade. O senhor me disse que ficaria em dívida comigo, mas não precisa pensar assim. Estou aqui porque essa é a minha profissão. Ele sorriu, cansado, porém sincero. Você é diferente das outras enfermeiras que já passaram por aqui. Elas vinham, cumpriam horário, mas não pareciam realmente preocupadas. Agora, por sua causa, voltei a ter alguma esperança. E espero que possa ficar o tempo que for preciso. Sofia notou que ele começava a demonstrar cansaço outra vez. Vou deixá-lo descansar. Qualquer coisa me chame. Ao se retirar, deu de cara com Isabela no corredor. A esposa a avaliou com um olhar longo, depois se aproximou, mantendo a voz baixa. Ele parecia bem? Você acha que... A pergunta dela ficou no ar, como se evitasse ser específica. Ele está estável. A medicação vai ajudá-lo a respirar melhor e evitar novos acessos de tosse intensa. Isabela ergueu a sobrancelha, uma expressão quase desconfiada. Espero que funcione. Precisamos de resultados. Claro. Sofia sorriu educadamente, mesmo sentindo a impaciência de Isabela atravessar o ar feito uma lâmina. Isabela então deu meia volta e caminhou rumo às escadas que desciam para o térreo, enquanto Sofia seguiu pelo corredor oposto, rumo ao seu quarto de hóspedes. Precisava organizar todo o esquema de cuidados e, principalmente, manter-se vigilante quanto à saúde do paciente. Trazia no peito uma sensação agridoce. Um misto de satisfação profissional, empatia pelo doente, mas também uma inquietação provocada pela frieza que impregnava a mansão. Contudo, ao pensar nas contas atrasadas e no investimento médico que teria de fazer para descobrir a causa de suas tonturas, renovou a determinação de que, custasse o que custasse, faria aquele trabalho. Precisava estar pronta a qualquer hora, pois, em se tratando de uma doença rara e progressiva, qualquer descuido poderia ser fatal, e ela não permitiria que o Sr. Cardoso passasse por aquilo sozinho. Seu pensamento retornou mais uma vez às últimas palavras dele antes de cair no sono na véspera. Fique e use um dos nossos melhores quartos de hóspedes. É o mínimo que posso fazer. A frase ecoava em sua memória como um sinal de que ali, naquele lugar estranho, cheio de ostentação e segredos, talvez estivesse a oportunidade de mudar seu destino, ao menos até onde o próprio destino lhe permitisse ir. Algumas semanas se passaram. Sofia cuidava do Sr. Cardoso dia e noite, dedicando-se a cada necessidade do paciente que enfraquecia visivelmente a cada novo amanhecer. A rotina na mansão tornara-se exaustiva. As madrugadas eram repletas de crises de tosse, e as manhãs de aferições e remédios. Porém, por mais comprometida que estivesse com os cuidados do milionário,
Sofia também não se sentia bem. Suas tonturas, outrora sutis, haviam se intensificado a ponto de fazê-la quase cair em algumas ocasiões. O corpo, debilitado, pedia socorro, mas ela não tinha nem tempo nem recursos para buscar ajuda médica. Apesar do cansaço extremo, o vínculo entre Sofia e Sr. Cardoso ficava mais forte. Ele, ciente da gravidade de sua condição, tinha cada vez mais conversas longas com a enfermeira. Falava da vida, compartilhava lembranças da juventude e lamentava não ter construído laços verdadeiros. Em alguns momentos, olhava para Sofia com uma ternura que ela jamais conhecera de uma figura paterna. Sentia-se estranhamente acolhida, quase parte de uma família imaginária. Certa manhã ela bateu de leve na porta do quarto antes de entrar, carregando uma bandeja de medicamentos, um copo d'água e um prato com frutas cortadas. A luz solar passava pelas cortinas, projetando sombras delicadas no tapete espesso. Foi então que notou o Sr. Cardoso ao telefone, a voz abafada por uma tosse insistente. "Espere, Sofia, só mais um instante", pediu ele, franzindo a testa enquanto tentava concluir a ligação. A enfermeira assentiu preocupada. Depois de alguns segundos, o milionário desligou e a fitou com os olhos cansados, porém atentos. "Talvez este seja meu último dia", murmurou ele, com um fiapo de voz carregado de angústia. Sofia sentiu um aperto no coração. Aproximou-se imediatamente, pousando a bandeja ao lado da cama. "Não diga isso, senhor. Vamos continuar lutando. É o que temos feito até agora." Ele respirou com dificuldade, a expressão opaca de quem carrega um fardo pesado demais. "Você cuidou de mim como ninguém, mas sinto que o fim está perto." Antes que ela pudesse argumentar, o Sr. Cardoso fez um pedido inesperado. "Preciso que você finja ser minha filha por um dia. É meu último desejo." Surpresa, Sofia sentiu o rosto esquentar. "Mas por quê?" Com a voz trêmula entre tosses e pausas, ele explicou que não queria partir sem ter experimentado, ainda que por um instante, o afeto de uma filha. Não mencionou nomes ou detalhes precisos, mas relatou brevemente que, desde a juventude, existiam histórias obscuras sobre um possível descendente seu. Comentou ainda sobre os frascos de remédios que apareciam sem explicação na bandeja e alguns documentos que surgiam em meio às papeladas guardadas no quarto. Foi interrompido por um violento ataque de tosse, e Sofia, temendo que aquilo pudesse ser a crise final, segurou sua mão com cuidado. "Fingirei sim, papai", disse ela, com uma tentativa de sorriso, a voz embargada. Ele retribuiu o aperto de mão emocionado. Nenhum dos dois sabia como levar aquilo adiante, mas o simples gesto lhe trazia um vislumbre de conforto. A enfermeira ajeitou os travesseiros, tentando deixá-lo mais ereto e com melhor fluxo de ar. Foi quando a porta se abriu bruscamente. Isabela entrou acompanhada de um advogado que trazia um calhamaço de papéis. O testamento. A esposa do milionário, visivelmente tensa, aproximou-se da cama e foi direta. "Cardoso, precisamos resolver isso agora. Você está muito fraco e não podemos adiar. Assine o testamento." Ele franziu o senho, deixando claro que não concordava com tanta pressa. "Não quero assinar nada sem conversar antes." "Conversar sobre o quê?" retrucou Isabela, impaciente. "O que precisa é garantir seu futuro e o meu." O advogado, constrangido, pigarreou. "Senhor Cardoso, se estiver se sentindo mal, podemos voltar outra hora." "Não!" Isabela cortou de imediato. "É agora ou nunca." Enquanto isso, a máquina que monitorava os sinais vitais do milionário começou a apitar com insistência. O ritmo cardíaco dele ficou irregular, a respiração passou a falhar e um suor frio inundou seu rosto. Sofia largou tudo o que fazia para ajudá-lo, tentando reanimá-lo com as técnicas de enfermagem que conhecia. "Isabela, por favor, chame ajuda", suplicou Sofia, tentando manter a calma. No entanto, a esposa do Sr. Cardoso empurrou Sofia para o lado. "Eu preciso que ele assine estes papéis." "Ele está entrando em colapso", gritou Sofia exasperada. "Não vê que não há tempo para isso agora?" A discussão subiu de tom e o milionário desmaiou, o rosto completamente pálido.
Em desespero, Sofia agarrou um frasco de remédio experimental que estava entre as gavetas e o aplicou, na esperança de interromper aquela crise. Porém, a situação só piorou. Os alarmes disparavam e a respiração do paciente tornou-se quase inexistente. Isabela, com o rosto duro, apontou para Sofia como se a culpasse. "O que fez com ele? Você o matou?" "Não, eu tentei salvá-lo", defendeu-se a enfermeira com a voz tremendo. "Você não me deixou chamar um médico a tempo." Furiosa, Isabela ordenou que o segurança da mansão expulsasse Sofia dali. Sem ter como reagir, ela viu o Sr. Cardoso sendo socorrido apenas naquele momento, enquanto Isabela se desesperava diante do advogado, que insistia para chamarem a ambulância. A enfermeira foi escoltada pelos corredores até o jardim, as pernas trêmulas, o coração acelerado, não só pela angústia, mas também pelo mal-estar que a vinha assombrando. César, o jardineiro, percebeu a situação e correu para ampará-la quando ela quase caiu. "Sofia, o que houve?" perguntou ele, preocupado. "O Sr. Cardoso entrou em colapso. Eu não consegui ajudá-lo direito." Minutos depois, o som estridente das sirenes invadiu o ambiente, anunciando a chegada da ambulância. Paramédicos correram para dentro da mansão e Sofia tentou acompanhá-los, mas Isabela, impiedosa, bloqueou sua passagem. "Eu não quero você por perto, entendeu? Fique longe do meu marido." Sofia, tomada pela aflição, chamou um táxi às pressas. Apesar do corpo fraco, ainda encontrou forças para subir até seu quarto e pegar envelopes, papéis soltos e quaisquer documentos que pudessem ajudar no hospital. Entre esses papéis, deparou-se atônita com um teste de paternidade que confirmava a existência de filho do milionário, embora nenhum nome estivesse especificado. Ao chegar ao hospital, teve de enfrentar a barreira de que somente familiares podiam visitar o paciente. Lembrou-se então do pedido que Sr. Cardoso fizera. "Finja ser minha filha por um dia." Apertando o resultado de DNA contra o peito, ela tomou coragem e afirmou na recepção: "Sou filha dele. Tenho documentos para comprovar." A recepcionista examinou o que Sofia apresentava. Não havia nome, mas a prova de paternidade era real, e a urgência da situação falou mais alto. Deixaram-na entrar, conduzindo-a até o leito onde o Sr. Cardoso fora internado. Ao vê-lo, Sofia estremeceu. Ele estava em coma profundo, ligado a tubos e aparelhos que monitoravam cada batida do coração. Os médicos ao redor balançavam a cabeça, com semblantes carregados. Alguns murmuravam estatísticas pessimistas. Com a respiração ofegante, a enfermeira aproximou-se do paciente e segurou-lhe a mão. "Estou aqui, papai", sussurrou, cumprindo a promessa de fingir aquela paternidade no instante mais sombrio. De repente, a voz de Isabela ecoou pelo corredor. "O que ela está fazendo aqui? Quem a deixou entrar?" Furiosa, a esposa do Sr. Cardoso avançou em direção à maca, como se fosse arrancar Sofia dali. Porém, antes que pudesse expulsá-la novamente, a jovem enfermeira sentiu uma vertigem insuportável. A fraqueza que vinha ignorando havia tanto tempo se intensificou, e tudo ao seu redor começou a girar. "Sofia", chamou um dos enfermeiros do local, percebendo que ela empalidecia. Isabela recuou impaciente, olhando a cena sem esboçar compaixão. "Deixem-na em algum canto, não temos tempo para isso agora." Nesse instante, Sofia desmaiou. Seu corpo cedeu, e os profissionais do hospital acudiram-na, correndo com uma maca para evitar que ela batesse a cabeça no chão. Entre a dor física e o torpor, a jovem não soube mais o que acontecia à sua volta. Enquanto Isabela assistia à confusão, os médicos se dividiam para atender o Sr. Cardoso em coma e a enfermeira inconsciente. Sofia apagou sem saber o que aconteceria com ela ou com o Sr. Cardoso. Alguns dias depois, Sofia despertou em um quarto de hospital completamente diferente do que vira antes. As paredes eram pintadas em tom claro, o piso era lustroso e os aparelhos ao seu redor pareciam mais modernos do que os comuns. Ela piscou várias vezes, tentando se situar. Sentia o corpo leve, sem o antigo peso das tonturas ou a dor que a levara a desmaiar. Era como se, de repente, estivesse renovada. "Onde estou?" murmurou a voz rouca de tanto tempo sem falar.
Ao ouvir seu chamado, uma enfermeira aproximou-se, verificando rapidamente os monitores. Fique tranquila, você está em uma ala especial. Logo o Dr. Lourenço vai falar com você. Sofia olhou para o braço e viu o soro. Lembrou-se de que desmaiara no hospital enquanto tentava acompanhar o Sr. Cardoso. A memória vinha em fragmentos. Isabela gritando, os médicos acorrendo para salvar o milionário e ela sendo tomada por um mal súbito. Sentiu um aperto no coração ao recordar tudo, mas em seguida veio o alívio de estar viva. Pouco depois, Dr. Lourenço entrou no quarto. Vestia um jaleco impecável e trazia no rosto a expressão calma de quem tem boas notícias. Era médico, farmacêutico de confiança do Sr. Cardoso e, como Sofia descobriria, o responsável pelos novos procedimentos ali. Que bom vê-la acordada, Sofia. Como está se sentindo? Ele perguntou, aproximando-se da cama. Um pouco confusa, mas sem dores. O que aconteceu comigo? O médico puxou uma cadeira para sentar ao lado dela. Você passou por um tratamento intensivo a mando do Sr. Cardoso. Ele insistiu para que cuidássemos de você aqui, no que chamamos de Centro de Recuperação do Instituto Farmacêutico Cardoso. Sua saúde estava seriamente comprometida, mas conseguimos estabilizá-la e, ao que tudo indica, você está completamente recuperada. Ela arregalou os olhos, surpresa. Eu estou mesmo bem? E o Sr. Cardoso? Dr. Lourenço suspirou antes de responder, porém seu semblante não demonstrava preocupação. Ele está em processo de recuperação. Algumas coisas aconteceram enquanto você esteve desacordada. Você entenderá melhor quando receber alta. Sofia sentiu o coração acelerar. Estava ansiosa para saber sobre o milionário, seu estado de saúde e tudo o que se passara nos últimos dias. Porém, o médico se manteve firme ao dizer que ela precisava descansar mais um pouco. Hoje ainda é cedo para qualquer visita, completou ele. Mas fique tranquila, há boas notícias. Nos dias que se seguiram, Sofia passou por uma bateria de exames para confirmar sua melhora. Andava pelos corredores ainda com cautela, conversando com as enfermeiras que também trabalhavam para o instituto. Foi nesse período que descobriu que os custos de sua internação estavam sendo pagos pelo Sr. Cardoso, algo que a deixou profundamente grata e intrigada. Por que ele faria tanto por ela? Por fim, chegou o momento de receber alta. O Dr. Lourenço voltou ao quarto trazendo um sorriso genuíno no rosto. Vamos levá-la de volta à mansão Cardoso. Prepare-se para uma surpresa. Surpresa? Repetiu Sofia, levantando uma sobrancelha. Ele apenas meneou a cabeça, mantendo o ar de mistério. Assim que os trâmites hospitalares foram finalizados, um carro com motorista a aguardava na saída. Ao entrar, Sofia observou pela janela as ruas passarem, o coração dividido entre a gratidão por estar viva e a apreensão pelo que encontraria na mansão. Quando enfim chegaram, um funcionário abriu o portão alto de ferro e o veículo avançou pelo caminho ladeado de roseiras bem cuidadas. Tudo parecia estranhamente pacífico, em contraste com as lembranças turbulentas que ela tinha daquele lugar. A porta da frente foi aberta por César, o jardineiro, que sorria de forma calorosa. Seja bem-vinda de volta, disse ele, fazendo um leve aceno com a cabeça. Você está com ótima aparência. Obrigada, César. É bom ver você também, respondeu Sofia emocionada. Ao adentrar o amplo corredor, sentiu-se de volta a um capítulo importante de sua vida. Mas nada a prepararia para o que aconteceu em seguida. O Sr. Cardoso apareceu, caminhando devagar, apoiado em uma bengala elegante, mas ainda assim caminhando. Ele parecia tão diferente. Seus olhos tinham brilho, a expressão já não era de quem beira a morte. Sr. Cardoso, exclamou Sofia, levando as mãos ao rosto, o senhor está de pé. Ele sorriu com a voz mais firme do que antes. Estou sim, minha menina. Finalmente venceram o pior período da minha doença, graças ao novo medicamento experimental que o Dr. Lourenço e sua equipe desenvolveram. Sofia sentia o coração pulsar forte. Em meio à surpresa, percebeu que agora o Sr. Cardoso parecia ter algo muito importante a dizer. Enquanto caminhava em direção a ela, fez um leve sinal com a mão para que todos ao redor se afastassem. César e o motorista saíram em silêncio,
deixando-os a sós no luxuoso hall de entrada. Sofia, começou ele pigarreando e tentando manter a compostura. Venho guardando um segredo desde que você chegou aqui. Ela inspirou fundo, recordando-se do pedido inusitado de fingir ser a filha dele e de como tudo parecera estranho. Sim, o que quer me dizer? Ele soltou o ar emocionado. Você não precisou fingir, Sofia. Você é de fato minha filha. As palavras ecoaram pelo ambiente. Sofia ficou estática por alguns segundos até que a emoção tomou conta dela. O quê? Eu sou realmente sua filha? O Sr. Cardoso assentiu, a voz embargada. Sua mãe a abandonou ao nascer, e eu jamais soube que você existia. Durante uma internação recente, tive acesso a informações que indicavam uma possível herdeira. Fiz os testes de DNA em segredo porque temia que fosse tudo um engano. E também não queria dar falsas esperanças caso meu estado piorasse e eu partisse antes de confirmar a verdade. Sofia levou as mãos à boca, sem acreditar no que ouvia. Meu Deus, então, toda a minha vida eu pensei que não tivesse família. Ele deu um passo à frente e segurou as mãos dela. Agora sabe que nunca esteve sozinha. Eu gostaria de recuperar o tempo perdido, se você me permitir. Os olhos de Sofia se inundaram de lágrimas. Mesmo se quisesse falar, não encontraria palavras que expressassem a avalanche de sentimentos que a dominava. Fez apenas um gesto de assentimento e deixou que uma lágrima escapasse. Claro que sim, pai, disse ela, testando a palavra, sentindo o peso e a doçura dela. Então o Sr. Cardoso pigarreou outra vez, como se lembrasse de algo grave. Isabela queria assegurar a herança inteira para ela. Quando desconfiou que você era minha filha legítima, tentou me envenenar aos poucos na esperança de que eu assinasse o testamento sem mencionar você. Sofia estremeceu, lembrando-se da crueldade nos olhos de Isabela. E o que aconteceu com ela? Foi presa, esclareceu o milionário. Os médicos encontraram substâncias tóxicas em meu organismo e as evidências apontaram diretamente para ela. Agora não há mais ameaça. Eles se abraçaram, pai e filha, unidos por um laço recém-descoberto que nunca mais seria rompido. Sofia sentiu um alívio indescritível, como se finalmente preenchesse o vazio que a acompanhara por toda a vida. Nos dias seguintes, além de aproveitar a recuperação do Sr. Cardoso, ela recebeu um convite inesperado. Trabalhar no Instituto Farmacêutico Cardoso, ao lado do Dr. Lourenço. O objetivo era usar sua experiência para ajudar pacientes que sofressem maus tratos ou negligência, algo que emocionou Sofia profundamente. Quero muito fazer isso, pai, disse ela certa tarde, enquanto tomavam um chá no jardim. Já passei por tantas dificuldades na vida. Se puder ajudar outras pessoas, será uma honra. Ele sorriu, orgulhoso. E eu farei o que puder para apoiar suas iniciativas. O Instituto pode ser o começo de uma nova fase para nós dois, juntos. Com a ajuda do Dr. Lourenço, Sofia organizou treinamentos e campanhas de proteção a enfermos e idosos. Seu conhecimento prático e sua sensibilidade única fizeram toda a diferença, pois falava com o coração de quem já estivera em situação frágil. Por fim, quando tudo parecia em paz, o Sr. Cardoso cumpriu uma promessa que a filha, sem saber que era filha, tanto sonhara em voz alta. Passar um dia tranquilo, sem hospitais ou remédios. Escolheram uma praia serena de areias claras para viver esse momento. Logo cedo, partiram em um carro simples, sem seguranças ou pompa. No destino, caminharam descalços pela orla, sentiram a brisa marinha e apreciaram o som das ondas. Sentaram-se em cadeiras de praia para ver o pôr do sol, cada um tomando um café fresco, enquanto conversavam sobre o futuro que se abria diante deles. Obrigada por tornar isso possível, disse Sofia sorrindo para o pai. Este dia representa tudo o que sonhei por tantos anos. Eu que agradeço por me dar uma segunda chance, respondeu ele, os olhos marejados de felicidade. Enquanto o sol descia no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados, pai e filha contemplaram a paisagem, gratos por estarem vivos e juntos. Era o fim de um ciclo de dor, incerteza e solidão, e o começo de uma jornada repleta de esperança e amor familiar.
Ao olhar o mar, Sofia sentiu o coração em paz. Pela primeira vez, não estava sozinha no mundo. Ela tinha um pai ao seu lado.